Então, muito bom dia a todos. Esperamos que todo mundo esteja muito bem de saúde, bem disposto. E vamos continuar com o foco na nossa preparação para o vestibular, preparação para o Enem, que apesar de tudo que está ocorrendo, a vida não vai parar e mais cedo ou mais tarde a situação volta ao normal e precisamos estar preparados para isso. Então, hoje nós vamos olhar a aula 13 da Matemática 2, que é a resolução de problemas de primeiro e de segundo graus, problemas que podem ser resolvidos por uma equação ou por um sistema de equações. Nós vamos diretamente para os exercícios, porque no terceiro ano nós já conhecemos algumas das técnicas de resolução de problemas e a parte mais importante é a interpretação do enunciado da questão. Essa é a parte mais importante que se tem e é a parte mais difícil. Uma vez interpretado o problema, entendido o que é para ser feito, geralmente a resolução das equações não apresenta maiores problemas. Então, nós vamos começar pelo problema número 1. A nossa ideia é resolver os 5 exercícios que estão nessa aula. Vocês acompanhem, isso está na página 167 do caderno de sala. E a primeira questão, ela tem um enunciado mais extenso. Vocês podem daí acompanhar o enunciado que está lá. Então, diz assim: o número de aulas de física, química e inglês corresponde a 5/12 do total que Marcela tem durante a semana. Sabendo que ela tem tantas aulas de física quantas de química, que o número de aulas de química é o dobro do número de aulas de inglês e que ainda tem mais 21 aulas de outras matérias durante a semana, pode-se concluir que Marcela tem por semana exatamente algumas aulas de física, de inglês, de química. Nós vamos resolver cada uma e aí vemos qual alternativa é a melhor delas. Então fala que Marcela tem aulas de física, de química e de inglês. Então, as aulas de física que ela possui, nós vamos simbolizar por um F. As aulas de química que ela possui durante a semana, vamos simbolizar por um Q. E as aulas de inglês que ela possui por semana, também vamos simbolizar por uma letra I. Então diz que se somar as aulas de física, de química e de inglês, tem 5/12 do total. Então, se somar física com química com inglês, são 5/12 do total de aulas que ela possui. O total de aulas que ela possui eu vou chamar de T, da letra T. Esse é o total de aulas que ela possui. Então, 5/12 é o total. Aí você já começa a pensar. Isso que é importante na resolução de um problema. Eu vou já imaginando. Se 5/12 são essas, significa que as outras matérias, e aqui não vamos diminuir nenhuma das outras, né? Só está sendo chamado de outras. As outras matérias que ela possui serão então 7/12, para fechar o inteiro, para fechar o todo. Então 7/12 do total, e sempre lembre que quando você fala de alguma coisa, de um valor do total, você está multiplicando. Então 5/12 do total, 5/12 vezes T. 7/12 do total são as outras. Só que olha que interessante, quando eu entendo isso aqui, eu vejo lá no enunciado que diz assim, que ela ainda tem mais 21 aulas dessas outras matérias. Então, as outras matérias correspondem a 21 aulas. Então, ela tem 21 aulas das outras matérias. Então, eu já sei que 21 é 7/12 de T. Eu já descobri o total. Como eu já descobri o total, então vai ficar mais fácil de calcular isso aqui. Então, o enunciado, o entendimento do enunciado é que é
importante, às vezes tem que escrever por extenso. Ao invés de usar uma variável, outras disciplinas, 7/12 do total. Então, queremos saber quantas aulas ela tem. Agora, explorando mais ainda o enunciado. Ela tem tantas aulas de física quanto de química. Então, o número de aulas de física e o número de aulas de química é o mesmo. E ainda o número de aulas de química é o dobro do número de aulas de inglês. Química é igual a 2 vezes o número de aulas de inglês. Olha só então aqui, se química é 2i e F, física, também é igual a química, eu também posso concluir que o número de aulas de física é 2i. Também posso concluir isso. E aí eu volto na questão que tinha sido dada antes, nessas duas condições aqui, e eu consigo nessa segunda calcular o total, e nessa primeira, o F é 2i, o Q é 2i, eu já calculo então o número de aulas de inglês. Uma vez calculado o número de aulas de inglês, eu sei de física e sei de química. Então a gente diz, eu costumo dizer que chegou nesse ponto, o problema está resolvido. Daqui para frente é continha. A parte importante, o entender o problema, nós já compreendemos. Então agora a gente vai passar para as continhas. Qual é a primeira que eu vou fazer? Essa daqui. Outras aulas somam 21. Mas outras aulas também eu sei que é 7/12 do total. Isso igual a 21. Posso passar o 12 multiplicando, o 7 dividindo, ou já simplificar o 7 com o 21. Aqui fica 1, aqui fica 3. Porque dividir o 7 por 7 deu 1, 21 por 7 é 3. Então a minha continha por enquanto está assim. T sobre 12, 1t sobre 12 igual a 3. Quer dizer que o total é 36. Então no total ela tem 36 aulas. No total ela tem isso aqui. Mas essa não é a pergunta. Agora vamos ver quantas aulas de inglês. Então física mais química mais inglês é 5/12 do total. 5/12 vezes T. Física é 2i. Química é 2i mais 1i. 5/12 do total. Mas o total eu sei, é 36. Então agora, quando eu somo aqui, dá 5i. E 12 e 36 eu também posso simplificar por 12. Aqui fica 1, aqui fica 3. Então 5i, 5 vezes 3. Então 5i, posso dizer que é 15. Eu podia ter simplificado 5 com 5. E o i, 15 dividido por 5. O i vai ser igual a 3. Então de inglês são 3 aulas por semana. Mas daí, como eu achei o número de aulas de inglês, o número de aulas de física fica feito. 2 vezes 3. Então, o número de aulas de física será igual a 6. 6 aulas por semana de física. 6 aulas por semana. E de química é igual a física, também vai ser 2 vezes 3. Então, você também vai ter para a química 6 aulas semanais. Aí sim, tenho todas as respostas em mãos, vou ver qual alternativa é melhor. Letra A diz que são 3 aulas de física, não é verdade? 4 aulas de inglês, não é verdade? 8 de química, não é verdade? 6 de física. Então a resposta é a letra D. Então aí a gente resolveu a questão número 1, aqui salientando que não precisaria ir por esse caminho aqui, mas esse é um caminho muito interessante. Eu tenho aqui 7/12 de outras matérias, porque 5/12 era dessas 3. Quanto falta para fechar um inteiro, que seria 12/12? Então, de 5 para 12, faltaria 7. Então, essa é a parte mais importante desse problema. Poderia ser feito F mais Q mais I mais 21, sendo o total. Também daria para a gente tentar ir por esse caminho. Então, a questão número 1 está aí, está resolvida. Nós vamos agora resolver a questão número 2.
muda um pouquinho o raciocínio da questão número 2. Então, a questão número 2, ela fala assim: para arrecadar fundos, uma instituição social, ela realizou um baile beneficente, divulgando as informações como vemos no convite. Então tem um convite aqui, onde diz, nessa questão número 2, que a senhora paga 10 reais. A senhora paga 10 reais. E o senhor paga 12 reais. Então essa é a questão que está ali no convite, está assim. Está aqui, o convite está assim. E diz assim, daí tem a data e horário, né? A data e horário, não vamos passar a data e horário agora, né? Tá certo? Mas tem o horário ali, tem o local também, tá certo? E diz que o ingresso é individual. Após a realização do baile, constatou-se que 560 pessoas pagaram o ingresso, totalizando uma arrecadação de 6.270. Calcule o número de senhoras e de senhores que pagaram o ingresso para participar do baile. Tem duas maneiras básicas de resolver isso aqui. Sabendo que o total é de 560 pessoas, nós podemos começar a nomear. Eu vou dizer que o número de senhoras que estão participando desse baile é A. Vou chamar de A, número de senhoras, sabe? E o número de senhores eu vou chamar de B. Na verdade, é aqui que a gente poderia mudar um pouquinho, fazer mais rápido, mas acho eu que é mais prático entender assim. Mas poderia ser 560 menos A, já que o total é 560. Então facilitaria, ficaria uma equação só uma variável. Mas se chamarmos de A e chamarmos de B, vai dar no mesmo, e talvez seja mais simples de entender assim. Então, o que nós podemos dizer aqui? Que o número de pessoas no baile, então o número de pessoas no baile, o total de pessoas no baile é 560. E o total de arrecadação, que é um valor monetário, essa arrecadação é 6.270 reais. 6.270 reais. Essa é a arrecadação. São dois dados que nós temos aqui. Então, aproveitando essa primeira parte, o total de pessoas, nós podemos dizer então que A mais B, que é o número de senhoras mais o número de senhores, está dando 560. Essa é a nossa primeira equação. Agora, a arrecadação nós também sabemos quanto é. Se tivessem ido no baile 10 senhoras, cada uma pagando 10, 10 vezes 10 era 100. 10 senhores, 10 vezes 12, 120. O que se quer dizer com isso? Que para eu saber esse valor arrecadado, o número de senhoras que foram vezes 10, ou 10 vezes o número de senhoras, mais 12 vezes o número de senhores, é que tem que dar 6.270. E com isso a gente tem um sistema de equações aqui para resolver. Então, o número de pessoas e a arrecadação. Vou resolver esse sistema da maneira que eu achar melhor. Posso isolar uma variável numa equação e substituir na outra, ou posso multiplicar a primeira por menos 10, somar as duas e vou ter exatamente a resposta. Então, se eu escolher fazer pelo método da substituição, eu posso dizer que o A é igual a 560 menos B. Aí pego a segunda equação, 10A, e vou substituir 10A mais 12B igual a 6.270. Então, 10 vezes o A. E repare que eu isolei o A porque multiplica por 10, né?
Podia ter isolado o B, mas daí multiplicar por 12. Então, não muda nada, é só uma continha, mas é importante observar isso. 560 menos B, mais 12B, igual a 6.270. Aqui aplica propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou subtração. 10 vezes 560, 5.600. 10 vezes menos B, menos 10B. Mais 12B, igual a 6.270. Quem tem variável fica do lado, é uma equação de primeiro grau. Quem não tem, vai para o outro lado. Então, aqui, você fica com essa expressão. Menos 5.600. Menos 10B mais 12B, 2B. 6.270 menos 5.600, 670. Então, o valor de B vai ser 6.270 dividido por 2. 670 dividido por 2. Dá um total de 335. Então, 335 senhores compareceram ao baile. Para achar o número de senhoras que estavam lá, então, A é 560 menos B. Então, o A vai ser 560 menos 335. Quando faz essa subtração aqui, nós encontramos 235. Então, achamos o valor de A e de B, 225 senhoras, não 235. Então, dei uma observada. O número de senhoras, 225, e o número de senhores, 335. Se você resolvesse que aqui, ao invés de chamar de B, você resolvesse chamar aqui de 560 menos A, poderia ser assim. Aqui se transformaria só nessa equação. Só nessa equação aqui. Então, a questão aqui ficaria assim, 10 vezes A, mais 12 vezes, ao invés de B, 560 menos A, igual a 6.270. É um bom exercício para você aplicar a propriedade distributiva e aí fazer a continha e ver se chega no mesmo valor de A. Então, essa era a resolução do problema número 2. Esse caminho eu acho que é um caminho mais prático, mas poderia chegar aqui. Tá certo? Poderia chegar nesse caminho. Quando você está fazendo vestibular, às vezes um caminho mais curto, você gasta mais tempo com questões mais difíceis aí do que com questões mais fáceis. Então, essa questão 2, tá? Vejam, refaçam, também é uma questãozinha bem importante. Agora a gente vai olhar a questão número 3. A questão número 3 é uma questão que envolve mais dados. Ela é uma questão simples como essa daqui, só que ela tem mais dados e tem que cuidar mais com o que está escrito do que com a conta propriamente dita. A conta não é tão complicada, mas tem dois quadrinhos ali, é uma tirinha, em que você tem assim, que maçã é uma compra, então diz assim, de acordo com os dados do quadrinho, então você tem aqui, maçã custa R$5, o lote com 6, o lote de 6 maçãs, então 6 maçãs custam R$5, é o lote de 6. Aí o melão custa R$5 a unidade, R$5 a unidade. Então isso significa que cada melão custa R$5. E a banana, então o quadrinho está bem assim, tem 2 lá e um outro maior aqui embaixo. A banana custa R$3 a dúzia. R$3 a dúzia. Então, só para garantia, dúzia são 12. Só para garantir. Então, R$3 a dúzia de bananas.
Aí diz o seguinte, de acordo com os dados dos quadrinhos, a personagem, que é a Magali, da Turma da Mônica, quem está olhando lá, diz assim, ela gastou R$67 na compra de X lotes de maçãs. Então ela comprou X lotes de maçãs. Então ela saiu comprando X lotes de maçãs. Aí, Y melões. Ela comprou Y melões. E comprou aí 4 dúzias de banana. Então, essa foi a compra que ela fez. Então, o que nós queremos saber? Desse total, o número de unidades de maçã comprado foi igual a... Então, quantas maçãs ela comprou? Então, primeiramente, veja, são duas coisas distintas. O valor que ela gastou e o total de frutas. Porque diz que o gasto dela, ela gastou, foi R$67. Gastou R$67. E o total de frutas, o número de frutas que ela levou, foi 89. Então, levou 89 frutas para casa e gastou R$67. Então, nós vamos montar aqui duas equações também. Uma equação para o gasto, que é em lote, é em dúzia e é em unidade. E outra equação para o total de frutas que ela levou, que tem 6 cada lote de maçã, uma unidade dos melões e 12 unidades cada dúzia de bananas. Então, vamos ver como é que isso aqui vai se comportar. Então, primeiro, o valor que ela gastou. Primeiro, o gasto que ela teve. Podia ser o contrário, número de frutas por primeiro, isso não é importante. Então, veja, o gasto que ela teve. Ela comprou X lotes de maçãs a R$6 cada um. Então, quanto é que ela gastou com maçãs? 6 vezes X. Então, 6x. Isso foi o quanto ela gastou com as maçãs. Mas ela comprou Y melões. Então, veja só que 6x, R$5 é o lote de 6, então ela gastou R$5 vezes X lotes. Então, 5x. Aí, cada melão custa 5, mas ela comprou Y. Então, mais 5y. E no enunciado diz que ela comprou 4 dúzias de bananas. A dúzia custa R$3. Então, mais 4 vezes 3, isso tem que resultar em 67. Então, recapitulando, por que 5x? Cada lote de maçã custa R$5 e ela comprou X lotes. Cada melão custa 5 e ela comprou Y melões. Cada dúzia de bananas custa 3 e ela comprou 4 dúzias. Então, o custo está aqui. O que a gente pode é já ajeitar um pouquinho essa equação. 4 vezes 3 dá 12, igual a 67. 5x mais 5y. O 12 que está somando vai subtraindo, passa subtraindo. 5x mais y igual a 55. Também, né, sempre reforçando, não é o 12 que passa, subtrai dos dois lados, mas para ser mais ágil, então a gente diz que ele passa para o outro lado. Todo mundo aqui é múltiplo de 5, então eu posso dividir isso aqui por 5, essa equação inteira. X mais y é igual a 11. Então já busquei uma relação entre o x e o y. Repare que a segunda condição diz que ela levou para casa 89 frutas. Então agora, o número de frutas que ela levou para casa. Número de frutas. Vamos ver agora, ela levou X lotes de maçãs. Cada lote tem 6. Então, para saber quantas maçãs ela levou, 6 vezes X. Se fossem 2 lotes, 6 vezes 2 daria 12. Então, 6 vezes X dá o número de maçãs que ela está levando para casa. Melão é por unidade.
mas ela levou Y melões. Então, posso dizer que é 1 vezes Y, né, por unidade que você tem ali. E bananas, ela levou 4 dúzias. Então, 4 vezes 12. A soma disso tudo tem que ser 89. Então, 6x mais y mais 48 tem que ser igual a 89. 6x mais y igual a 89 menos 48. Quando faz essa subtração aqui, 6x mais y igual a 41. Então, nós temos aqui uma segunda equação. É um sistema de equações lineares que você resolve também do jeito que achar melhor. Vamos resolver aqui isolando o y. Y isolado, passa o x que está somando, subtraindo. Então, vou substituir nessa equação aqui. Então, vou substituir na equação 6x mais y. 11 menos x igual a 41. Quem tem x fica de um lado, quem não tem x vai para o outro lado. 6x menos x, 5x, 41 menos 11 é 30. X igual a 6. Então, ela comprou 6 lotes de maçãs. Eu não preciso saber quantos melões, não está perguntando. Só está perguntando quantas maçãs ela comprou. Comprou 6 lotes. O X é o número de lotes, não é o número de maçãs. Agora, para saber então o número de maçãs que ela comprou, cada lote são 6 maçãs e ela comprou 6 lotes. Então, 6 vezes x. 6 vezes 6 são 36 maçãs que ela comprou. Então, esse aqui é um problema que a gente tem que tomar muito cuidado com a pergunta. Já achamos o x era 6, mas não era essa a pergunta. A pergunta era qual era o número de maçãs. Então, essa é a questão número 3. É um raciocínio bem simplesinho, mas é uma questão importante. Repara, então, que aqui nós temos uma equação e aqui a outra equação em função de x e de y. O que foi que eu fiz para resolver? Isolei o y, passando o x que está somando, subtraindo, e aí substituindo aqui no lugar do y. Então, esse y eu troquei por 11 menos x. E aí, resolvi a continha para o x. Então, está resolvida essa questão aqui. Aí, nós vamos ver a questão número 4, né? Que também tem um raciocínio bem legal. Então, a questão 4, ela é assim. Em uma festa com N pessoas, em um dado instante, 31 mulheres se retiram e restaram convidados na razão de 2 homens para cada mulher. Um pouco mais tarde, 55 homens se retiram e restaram a seguir convidados na razão de 3 mulheres para cada homem. O número N de pessoas presentes na festa era igual a. Então, qual era o número de pessoas presentes na festa? Então, o que nós temos que fazer é achar o número de homens e o número de mulheres. Então, nessa questão aqui, no início, o número N de pessoas, no início haviam N pessoas. No início, N pessoas na festa. N pessoas na festa. E esse N é o número de homens mais o número de mulheres. Então, aqui o que a gente vai fazer é o seguinte. Número de homens, vamos chamar de H. Número de mulheres na festa, chamar de M. Isso aqui no início. Então, no início nós tínhamos essa configuração aqui. N pessoas, H homens, M mulheres. Essa era a situação no início. Depois de um tempo, saíram 31 mulheres. Então, depois do tempo,
o que acontece? O número de mulheres vai passar para M menos 31, mas o número de homens vai ficar o mesmo. Então, no início nós tínhamos isso aqui, depois vai diminuindo. E sempre vai ter uma razão. Quando fala ali que a razão do número de homens para cada mulher, 2 para 1, vai ser o resultado dessa mudança no número de pessoas igual a 2 dividido por 1. É uma proporção. E depois saem homens e muda a razão novamente, muda a proporção. Então, a ideia aqui é a seguinte: no início da festa, havia H homens, M mulheres. Estava assim. Aí na primeira vez, na primeira saída, na primeira mudança, o número de homens ficou igual, mas 31 mulheres saíram. Então o H continua. Mas o M não é mais M, é M menos 31. Ficou assim. Então na primeira vez que mudou o número de pessoas, ficou desse jeito. Aí um pouco mais tarde, 55 homens se retiraram. Então saiu 55 homens, mas o número de mulheres permaneceu. Então M menos 31, H menos 55. Essa é na segunda alteração no número de pessoas. O que diz lá? O que diz? Agora a gente vai escrever as duas equações. Após a primeira saída, o número de homens é 2 para cada mulher. Então, se eu colocar no numerador da fração, após a primeira saída, o número de homens presentes após a primeira saída, que é o H, e o número de mulheres presentes, que é M menos 31, a razão vai ser 2 para 1. Número de homens para o número de mulheres. Já consegui a primeira equação. Quando eu olho a segunda saída, eu tenho aqui que o H menos 55 é o número de homens, número de mulheres M menos 31, diz que o número de mulheres é 3 para cada homem. Então eu vou ter que tomar cuidado. É 3 para 1. Então, note que aqui ficou na ordem inversa do que eu tenho aqui. Então, eu poderia ter escrito isso aqui, M menos 31 dividido por H menos 55, igual a 3 para 1. Porque ele está falando na razão do número de mulheres para o número de homens. Mas eu posso fazer assim, é exatamente a mesma coisa. Então, ao invés disso, eu poderia ter chegado e dito, já que ele fala número de mulheres para o número de homens, M menos 31, dividido por H menos 55. 3 para 1. É 3, é a mesma conta. É exatamente igual ao que tinha antes. Então, na primeira, nós temos essa realidade aqui, e na segunda, nós temos essa realidade aqui. O que acontece? Duas equações, duas variáveis. É um sistema. Isola uma variável numa, substitui na outra. Agora é indiferente. Dá para trabalhar um pouquinho com as equações até torná-las mais simples. Então, fazendo multiplicação cruzada, H vezes 1 igual a 2 que multiplica M menos 31. Então, o H vai ser 2M menos 62. Já sabemos o H. Agora, faço multiplicação cruzada aqui novamente. Então, eu tenho, multiplicando aqui, M menos 31 vezes 1, igual a 3 que multiplica H menos 55. Multiplicar por 1 é elemento neutro, não muda nada. 3 vezes H, 3H, 3 vezes menos 55, menos 165. Propriedade distributiva. A gente está aplicando aqui, tanto numa equação quanto na outra. Estamos multiplicando todos os termos de dentro de parênteses pelo termo que está fora. Podemos ajustar um pouquinho essa equação
o M menos 31, ou M igual 3H menos 165 mais 31. Então, o M vai ser 3H menos 165 mais 31, menos 134. Mas nós já sabemos o H em função do M, ou o M em função do H. Basta eu escolher se quero substituir o M lá, ou o H aqui. Como eu tenho mais espaço para cá, eu vou substituir o H aqui. Mas podia pegar o M e trocar aqui, que dá exatamente no mesmo. Então, o M eu sei que é 3 vezes o H. Quem é o H? 2M menos 62. Menos 134. Então, M vai ser 3 vezes 2M, 6M. 3 vezes menos 62, menos 186. Menos 134. Agora eu vou isolar o M. Então, quem tem M fica de um lado, quem não tem M fica do outro lado. Eu vou passar os valores numéricos para o lado esquerdo, para o primeiro membro. Fica 186 mais 134. E do outro lado, 6M menos M. Somando esses dois valores aqui, 320. Somando 320. Aí 6M menos M, 5M. O 5 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, o M vai ser 64. Então, 64 mulheres estavam presentes na festa. 64. Agora, para saber o número de homens, é só substituir aqui. Então, voltando nessa equação, o H é 2 vezes M, que é 64, menos 62. Então, aqui temos 128, menos 62. 128 menos 62, 66. Só que a pergunta do exercício não era essa, né? Saber separado, e sim saber no total. Ora, para achar o total de pessoas presentes na festa, o número de pessoas, que é o N, vou fazer o número de homens mais o número de mulheres. Então, o total N vai ser 66 mais 64. Então, o N será 130. Então, havia 130 pessoas nessa festa. Então, dê uma olhadinha também no sistema de duas equações que a gente tem ali. Então, aqui, a resolução por sistema se mostrou mais eficiente. O importante é observar aqui. No início tinha esse, depois da primeira saída ficou assim, só mudou o número de mulheres, não mudou o número de homens, e depois da segunda saída mudou o número de homens, mas preservou o número de mulheres. A primeira razão era de homem para mulher. Por isso que ficou H sobre N menos 31. A segunda razão, número de mulher para o número de homens. Por isso que a gente inverteu. Mas eu poderia ter feito H menos 55 dividido por M menos 31, 1 para 3. Daria tudo no mesmo. Então, está aí a resolução dessa questão. E aí a número 5. Número 5. A questão número 5. Questão número 5. É uma questão assim, mais prática, só que essa é um exemplo de problema do segundo grau. Então, vai nos levar a uma equaçãozinha do segundo grau para ser resolvido. Então, essa questão número 5, ela diz assim: um empreiteiro contratou um serviço com um grupo de trabalhadores pelo valor de R$10.800. Então, o valor que ele contratou, R$10.800. Esse foi o valor contratado. Então, contratou o povo lá e disse, pago R$10.800. Quantos vão fazer o trabalho? Quem contratou não estava preocupado com isso. Contratou o valor. Aí diz assim, como 3, e seria dividido igualmente entre eles. Então, se M funcionários fossem trabalhar, então, com N trabalhadores, cada um ganharia
10.800 dividido por N. Com N trabalhadores, cada um ganharia X. Com N trabalhadores, cada um recebe, vamos chamar de X, tá certo? Cada um recebe X. Isso é o que diz ali. Apesar de não estar escrito tudo isso, a gente precisa, no entender da questão, verificar que pode ser assim. Letra N, X, você usa o que você quiser, isso não importa. Né? Agora, olha só, como 3 desistiram do trabalho, então com N menos 3 trabalhadores, cada um recebe, isso ele diz no enunciado, cada um recebe R$600 a mais do que receberia antes. Então, cada um vai receber X mais 600. Então, essa é a interpretação do problema. Aí vai perguntar, quantos trabalhadores realizaram o serviço? Então, queremos N, quantos trabalhadores, e depois queremos quanto recebeu cada um deles. Quanto recebeu, não é o X, porque foram trabalhar 3 a menos, isso é o fato que ocorreu. Então vamos querer saber quanto vale X mais 600. Essa é a nossa pergunta. Quanto vale X mais 600? Essa conta que a gente precisa descobrir, esse valor. Então, agora dá para a gente montar a expressão. O que é esse X aqui? Essa primeira, se todos viessem trabalhar. Se todos viessem trabalhar, esse X, que é quanto cada um recebe, seria o 10.800 dividido pelo número de trabalhadores. Essa é a primeira condição. Veio o Zene, contratou 10 pessoas para trabalhar. 10.800 dividido por 10, é o que cada um vai receber. Agora, o que aconteceu na realidade? Vieram N menos 3. Quanto cada um ganhou? X mais 600. Foi o que cada um ganhou. X mais 600. Mas para ganhar X mais 600, pegou 10.800 e não dividiu por N. Dividiu por N menos 3. Então, se eram 9 trabalhadores, N 9, dava 1.200. Aqui 9 menos 3 ficou 6. Deu 1.800. Dá 600 a mais. Então, vamos ver se é realmente o N igual a 9. Então, eu tenho aqui as duas equações. Na verdade, o X já está isolado. Eu posso substituir aqui e achar o N, primeiramente, que é o que está perguntando. Ou posso isolar o N, substituir aqui e calcular o X. Parece que isolar o N vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente. Então, vamos deixar o X que já está isolado. 10.800 dividido por N, mais 600, igual a 10.800 dividido por N menos 3. É uma equação com uma única variável, pode ser resolvida, mas para facilitar a conta, eu vejo que eu posso cortar 2 zeros de todo mundo, dividindo por 100, e mais ainda, todo mundo é múltiplo de 6. Então, eu posso dividir todo mundo aqui por 6. Que a equação não se altera, mas tem que ser todo mundo. Não posso dividir só o primeiro, só o segundo. Então, 108 dividido por 6 é 18, dividido por N. 6 dividido por 6 é 1. E 108 dividido por 6 é 18, dividido por N menos 3. O que você não pode é querer cortar esse N com aquele. Tem dos dois lados. É verdade, mas não tem aqui. Então, eu não posso simplificar esse N, você vai manter. Aí eu vou encontrar o denominador comum, tenho que resolver essa equação. Quando é de expressões algébricas, o denominador comum pode ser o produto dos denominadores. Na verdade, se tivesse como fatorar aqui, o ideal seria fatorar para que a expressão ficasse mais simples. Senão ela dá uma conta muito maior. Agora divide. N vezes N menos 3 por N, simplifica o N, sobra N menos 3. Isso vai multiplicar o 18. 18 vezes N menos 3. N menos 3 por 1 dá ele mesmo, vezes 1 vai dar ele mesmo. Então aqui nós temos, da primeira fração 18 vezes N menos 3,
E da segunda, n vezes n menos 3. Por quê? Divido por 1 não muda nada, multiplico por 1 não muda nada, não tá certo? Bom se nas provas tivesse só multiplicar e dividir por 1. Era bem fácil, mas aqui permanece o mesmo. Agora, quando divide, esse simplifica por esse e passa, multiplica pelo 18. n menos 3 simplificou, sobrou n. n vezes 18, 18n. Quando fez isso, a gente diz que você elimina os denominadores. Esse é um momento de alegria, né? Porque denominador incomoda. A maioria das pessoas gosta de fazer conta com fração, então se pode eliminar, que coisa boa. Tiramos o denominador. E aí já vamos aplicar propriedade distributiva aqui, porque vamos ter que aplicar, vamos ter que resolver essa equaçãozinha. Então, 18 vezes n, 18n, 18 vezes menos 3, menos 54. n vezes n, n ao quadrado, n vezes menos 3, menos 3n, igual a 18n. Ora, 18n dos dois lados, cancelem, a soma é zero. Então, a equação que ficou para você resolver, n ao quadrado, menos 3n, menos 54 igual a zero. Quando você estava lá na 8ª série, já te ensinaram, para não precisar usar a fórmula de Bhaskara aqui, procurar dois números que multiplicados dá esse valor e que somados dá o oposto desse. Só que cuide, só pode usar esse macete, essa técnica, quando aqui é 1. E nem sempre você consegue raízes reais, raízes racionais, raízes inteiras. Então, a técnica nem sempre funciona, mas se tiver, dê uma olhadinha que se ganha tempo. Olha, dois números que multiplicados menos 54, menos 9 e 6, é uma possibilidade. Mas daí se somar menos 9 com 6, dá menos 3, não dá o oposto. 9 e menos 6 dá menos 54, 9 mais menos 6 dá 3, fecha direitinho. Então, o n' é 9 e o n duas linhas é menos 6. Aí, mas eu não sei fazer assim. Acontece, a pessoa às vezes não sabe fazer por essa técnica. Mas, desde que Bhaskara viveu, nós sabemos resolver uma conta dessa usando a fórmula de Bhaskara. O A, esse coeficiente do n ao quadrado, o A é 1, o B é o menos 3 e o C é o menos 54. E aí você aplica a fórmula de Bhaskara. N vai ser menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 4AC, dividido por 2A. Só no cantinho aqui, para você relembrar da fórmula de Bhaskara. Se fizer essa conta aqui, menos B fica menos 3, mais ou menos B ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4AC. Menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 54, nós vamos ter aqui 216. Então, mais 216. Por 2 vezes A, 2 vezes 1, que é 2. Então, 3, 225, raiz é 15, dividido por 2. N', 3 mais 15 é 18, por 2, 9. N duas linhas, 3 menos 15 menos 12 por 2 menos 6. Pode ver os valores daqui. Então, chegou na solução. Só fiz rapidinho aqui, preciso recordar que não precisa saber mentalmente. Faz pela fórmula de Bhaskara. Achamos o n. Então, o n que serve é 9. Por que não pode ser menos 6? Número de pessoas não pode ser negativo. Então, o n que serve é o 9. Se o n é 9, então eu já sei o x. 10.800 por 9. O x é 1.200. Então, 1.200 é o que seria recebido pelos trabalhadores se todos viessem. Como não vieram todos, ao invés de ganhar x, a resposta do nosso problema é x mais 600. Então, a resposta do problema, quanto que cada um vai ganhar? X mais 600. Então, 1.200 mais 600, cada um vai ganhar R$ 1.800. Essa é a resposta.
E aí, com isso, nós finalizamos essa nossa aula de Matemática 2, resolvendo problemas. Procurei fazer bem com calma, passo a passo, cada um deles. Se ficou dúvida, dá um jeito de entrar em contato. A gente pode até abrir um fórum lá para vocês perguntarem, mas é muito importante fazer do livro. Reparem que são questões típicas que aparecem no Enem. Não são questões muito mais difíceis do que essa. Então, bom estudo a todos e até mais.